Vladimir Muti tem 64 anos. Desde os 18 é filiado ao PCB. Foi diretor do Sindicato dos Petroleiros no estado do Rio. Lutou na campanha pela anistia em 79 e participou da campanha pela Assembleia Nacional Constituinte em 88. É líder comunitário em Bangu, na Zona Oeste. E ele é o nosso entrevistado desta quinta-feira na série com os candidatos ao Senado. Aqui também o jornalista Paulo Garretano. Muito boa tarde aos dois. Muito obrigado, candidato, pela sua presença aqui no estúdio do Repórter Rio. Bom, candidato, só justifica a sua candidatura dizendo que não há representação popular no Congresso. Só pode explicar melhor isso? Para você ter uma noção, na Câmara dos Deputados existem 220 empresários da área financeira, empresários nas áreas de latifúndio e principalmente plano de saúde. Nós aposentados, principalmente, sofremos muito com essa pressão que eles fazem no Congresso Nacional. E no Senado, é pior ainda. Dos 81 senadores, tem 3 só que representam mais ou menos a classe trabalhadora, que é o Paim, o Cristóvão Buarque e o Pedro Simo. O resto tudo conservador. E o Congresso esse Senado foi feito, na época de 1824, com o objetivo de tolher qualquer conquista, qualquer coisa que passasse na Câmara dos Deputados. E assim nós sofremos as consequências até hoje. O absurdo chega a tal ponto que os empresários bancam as candidaturas, e aquilo que aconteceu com o senador Renan Calheiros, em que quem pagava a pensão da filha dele não era ele, era o empresário. Em troca de quê? Candidato, boa tarde. Boa tarde. Nos últimos anos, a imagem do Senado ficou bastante desgastada. O que o senhor pretende fazer para limpar essa imagem? Bom, a grande luta primeiro é nos representar lá, né, no Senado, para melhorar um pouquinho a imagem. Mas discutir a própria importância da existência do Senado. Porque o Senado não tem papel importante nenhum. Tem uma questão do Senado, que o Senado julga os juízes, e os juízes julgam o Senado. Essa relação é meio promíscua, porque existem 2 interesses que não são conflitantes, né? O Senado julgar os juízes e os juízes julgar os senadores. O senhor é a favor da lei da ficha limpa? É absoluto, perfeitamente. Aceito a ficha limpa. Eu não tenho nem esse tipo de preocupação, porque a única época que eu tive minha ficha não muito limpa foi quando a SNI me perseguiu, como perseguiu vários comunistas. Agora, caso eleito, o que o senhor pretende fazer para evitar que o Rio tenha prejuízos com a divisão dos royalties do petróleo, ou o senhor é favorável a essa divisão? A questão do royalties do petróleo é o mínimo, porque nós estamos discutindo o rabo do elefante, nós queremos discutir o elefante. Porque, na realidade, a concessão feita pelo Fernando Henrique deixou 40% do petróleo para a União e os 60% distribuídos entre os grandes grupos internacionais. De 40%, se você considerar 9%, dá 3,6% para ser discutido entre toda a nação, só a questão dos royalties. Então nós queremos um petróleo inteiramente do povo brasileiro, são 18 trilhões de reais que vale o petróleo do pré-sal, o preço só do pré-sal, e que tem que ser distribuído equitativamente com todos os trabalhadores, todo o povo brasileiro. Para a carga tributária, que reformas o senhor pretende propor? A carga tributária nós temos que discutir, principalmente visando a questão do povo, do trabalhador. Tem a questão do imposto de renda. Nós somos extremamente taxados do imposto de renda e o DIEESE julga e prova que o salário mínimo teria que ser R$ 2.500. Eu acho razoável que só se pague imposto de renda depois de R$ 7.500, uma base de 3 salários mínimos reais. Agora, em relação à Previdência, por exemplo, tem alguma reforma, você tem alguma proposta? A Previdência, nós temos que primeiro saber para onde está indo esse dinheiro, porque nós aposentados sofremos consequências de todos os investimentos feitos com o nosso dinheiro, o dinheiro de Previdência, e depois o que acontece? Não pagam salário justo para nós aposentados e, além do mais, continuam fazendo obras que o nosso dinheiro não repõe para que nós possamos receber um salário. E o fator previdenciário? Aposentado é chamado de vagabundo por aí. O fator previdenciário, o senhor é contra ou a favor? Sou a favor. Tem que se fazer alguma coisa para acabar com esse limite do salário do aposentado. O aposentado no mundo inteiro desfruta de sua aposentadoria. No Brasil nós ficamos sentados vendo televisão, jogando baralho nas praças e tal. Não tem cultura, não tem nada que a gente podia desfrutar. Candidato, vamos falar agora sobre terra. Quais são as suas propostas para um assunto como reforma agrária? Reforma agrária tem que ser feita plenamente e procurar saber quem são os grandes proprietários de terra, grandes invasores das terras, que normalmente eles chegam, tomam as terras, cadastram lá no cartório, e quando os trabalhadores e o povo está faminto, precisa de terra, eles não dão.
enfrentam e os matam no enfrentamento que se vê quase todos os dias. Agora, dá licença, eu queria, falando em reforma, né? Queria falar da reforma política. O senhor é favorável a essa reforma política, ao financiamento público de campanhas, por exemplo? Perfeitamente, porque é um absurdo. Olha só, a minha campanha, por exemplo, eu não gastei R$1.000, né? É um negócio que tem que ser discutido. E o governo fiscalizar esses investimentos, saber que os empresários, em troco de que eles estão financiando essas campanhas, isso aí fica muito evidente, né? Em troca de que eles financiam um determinado candidato e depois eles vão lá e cobram do candidato alguma atitude que não beneficia a maioria da população, principalmente os trabalhadores. Em relação ao voto distrital, qual é a sua posição? Eu acho que o voto distrital tem seu lado positivo, mas ele isola, de certa forma, a discussão do todo da sociedade. Então, acho que não pode ser, tem que ser muito bem discutida essa questão do voto distrital. Candidato, em relação a propostas para o Rio de Janeiro, ou seja, o senhor como senador aqui do Rio de Janeiro, o que o senhor pretende no Senado lutar para o Rio de Janeiro? É uma discussão sobre a questão do orçamento. O orçamento, quando for proposto, ele tem que se voltar para os lugares mais carentes, mais necessitados da sociedade. E não o que acontece aqui. Por exemplo, eu moro numa região extremamente desassistida pelo poder público, que é Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, em que nada é feito, saneamento básico, a gente sofre consequências na saúde em função do saneamento básico. As escolas praticamente não existem em horário integral. Então nós temos que cobrar o que fazer com esse dinheiro, e onde fazer, e como fazer. Nós temos um problema muito sério também com a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que vai poluir aquela região que está poluindo, e nós vamos sofrer consequências respiratórias, dermatológicas, devido à queima de carvão vegetal, a queima de coque, esse negócio todo, que é um negócio muito perigoso. Eu vou falar agora uns temas e queria que o senhor respondesse apenas sim ou não. Primeiro, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Liberação da maconha. Sim. Pena desde que seja bem... sim ou não, candidato? Sim. Pena de morte. Não. Redução da maioridade penal. Sim. Descriminalização do aborto. Olha, esse negócio do aborto é complicado, nós temos que apurar... Sim ou não, candidato? Sim. E, para finalizar, a eutanásia. Não. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, de antemão, já agradecendo sua presença aqui no estúdio do Repórter Rio. Eu vou aproveitar uma das perguntas, a questão do aborto. Eu que vivo numa zona oeste, carente de assistência médica, o pessoal, a gente tem que saber procurar o poder público para apurar por que a pessoa quer fazer o aborto. Aí procurar, o Estado está lá junto dela com assistente social, serviços naturais, medicina e tal, porque normalmente a questão que a pessoa vai fazer o aborto é uma questão econômica. Então ela, infelizmente, faz um aborto procurando remédios abortivos que não são a forma real. Se eu disser só sim ou não, não. Agora, se por acaso tiver tudo apurado e houver necessidade, eu acho que sim. Candidato, muito obrigado por sua presença aqui Obrigado, no Repórter candidato. Rio. Obrigada, Garritano. Obrigado.